Os spoilers do capítulo 301 de Blue Lock acabaram de sair e a gente tem novos valores de mercado para Kaiser, Ness, Lorenzo, Ag e vários outros jogadores, além da Blue Lock muito famosa. Os garotos estão todos juntos no ônibus. Começamos o capítulo com todo mundo se retirando do campo e assim a gente vê que a Liga Neo-Egoísta finalmente terminou. Vemos todos os mestres e principalmente o Kaiser ainda pensando bastante. O Kaiser percebe que tem alguém atrás dele, então ele pergunta pro Ness: por que você está me seguindo? Aquele cara no qual você acreditava é um lixo. O Kaiser então fala que eles estão separados, a aliança entre eles acabou, então manda o Ness cair fora, só que o Ness se recusa, ele diz que ainda vai ficar ao lado de Kaiser. Nós percebemos que o Kaiser está muito abalado, ele inclusive pergunta se o Ness está ficando maluco, já que ele abandonou o Ness pelo bem da vitória e mesmo assim perdeu para o Isagi 8. O Kaiser ainda grita dizendo que ele é um pedaço de merda que está humilhando o mundo com a sua existência. Então o Kaiser grita pro Ness parar de interagir com um pedaço de lixo como ele. No entanto, o Ness mais uma vez se recusa e fala que ele não vai mais fazer aquilo que ele é dito para fazer, e ainda diz que o Kaiser não é um lixo e sim que o Kaiser é um humano de carne e sangue. Então o Kaiser faz uma cara com bastante desgosto até que o Ness fala que com seu novo ego ele vai fazer uma magia que vai curar o Kaiser que está quebrado. Assim terminamos o diálogo entre eles e vemos outros novos valores de mercado. O Kaiser recebeu uma proposta de 400 milhões do Real Madrid. O Lorenzo ganhou uma proposta de 280 milhões do Uber. O Ness ganhou uma proposta de 130 milhões do Bastard München. O Charles Chevalier ganhou uma proposta de 110 milhões do Paris X-Gen e o Ag ganhou uma proposta de 80 milhões do Manshine. Então essas propostas são todas anunciadas, todo mundo vê e assim acaba a Liga Neo-Egoísta. A gente vê então que tem um ônibus da Blue Lock e os garotos estão lá dentro. E agora dentro do ônibus da Blue Lock, todo mundo tá ali nos seus assentos, até que o Bátira fala que essa deve ser a primeira vez que ele está vestindo uma roupa tão elegante. O Nanase inclusive pergunta se a gravata está ok e o Hiyori diz que não, mas se presta a ajudá-lo. Então a gente vê a interação de vários dos garotos dentro do ônibus. O Barou se pergunta o porquê as janelas serem tão escuras, ele não consegue ver nada lá fora. O Otoya fala um milionário, o Zantetsu começa a brincar dizendo que tá tudo livre e o Karasu se pergunta para onde eles estão indo. O Sendou começa a imaginar, será que eles vão fazer uma entrevista, vão aparecer na TV? O Ario diz que essa é sua estreia, a gente vê vários deles zoando, o Nico diz que está estressado, o Rin acha tudo aquilo muito alto, muita barulheira, e o Urel só está concentrado pensando no Nagi. O Gagamaru tá dormindo e o Isagi 8 tá só refletindo, ele não consegue parar de pensar em Nagi. Enquanto isso acontece, a gente tem um anúncio de que eles chegaram, então os garotos começam a tentar imaginar onde eles estão e o Zantetsu diz que ele já queria mesmo descer na próxima parada. Então é anunciado que para os 23 sobreviventes da Liga Neo-Egoísta foi preparado um desfile da vitória, então o ônibus passa no meio de uma multidão ensandecida. A Blue Lock tá muito popular e os garotos muito famosos, assim como eu disse que aconteceria nas nossas previsões. Todos os garotos começam a subir para o andar de cima do ônibus, onde eles conseguem acenar para as pessoas. Eles estão muito impressionados. O engraçado é o Otoya mandando ali um salve, um oizinho para as garotas, dizendo que elas são fofas, enquanto o Karasu diz que ele é um idiota, que não é hora para isso. O Yukimi ainda fala que essa é a influência da Blue Lock e o Hiyori fica bastante impressionado.
Então a gente vê que os garotos estão muito empolgados, o Bachira acenando, o Togiri ainda fala pro Kunigami para pelo menos acenar e o Kunigami manda ele se calar. A gente vê que o Sendou acha que tá famoso e inclusive pede para seguirem ele no Insta. Então vão lá seguir o Sendou e sigam a gente aqui também. E o Isagi Oichi principalmente começa a prestar atenção naquela multidão. Enquanto ele olha toda essa multidão de pessoas gritando seu nome, ele pensa que isso é incrível. Isagi então percebe que eles da Blue Lock foram capazes de criar muito entusiasmo nas pessoas, a ponto delas ficarem muito empolgadas com a seleção sub-20. Então ele percebe que esse é o esporte, esse é o entretenimento, esse é o poder do futebol. Isagi Oichi então olha para a multidão e acena para eles com um gesto, enquanto o seu ego começa a se intensificar e é como se ele tivesse mandado um recado para a galera: eu estou aqui. Então temos um corte e vemos o eliminado Nagi Seishiro chegando em casa e assim cumprimentando o seu cacto Shoki com um olhar bastante desanimado. E então o capítulo 301 acaba por aqui e eu quero saber de vocês o que acharam. Deixem nos comentários se gostaram ou não, o que esperam dos próximos capítulos e mano, eu tô no hype puro. Se curtiu, deixa o like, nos siga para fortalecer os conteúdos de Blue Lock e até a próxima, rapaz!